Se obrigue a evoluir. Foque em si mesmo. É assim que começa a verdadeira mudança. Existe sim uma força dentro de você. Uma força que não depende de motivação, mas de decisão. Ela desperta quando você se obriga a agir, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo com medo, mesmo sem ninguém para te ajudar. Se sabotar é fácil. Cada vez que você espera, a vida escapa e não volta mais. Cada desculpa é um passo para longe da sua evolução. O que você realmente precisa é clareza interior, ação constante, disciplina firme e foco absoluto. Os sábios estoicos te lembram: ou você governa a sua mente, ou ela vai destruir você. Por isso eles treinavam o foco, o autocontrole e agiam com firmeza. Agora eu vou te mostrar 7 ações poderosas para você assumir o controle e evoluir todos os dias. Sua evolução começa agora. Escreva nos comentários: hoje eu me obrigo a evoluir. Quando você declara, você se torna. Quando você age, você muda. Antes da primeira ação, só te peço 2 coisas. Curta este vídeo e se inscreva. Agora sim, vamos começar. Ação 1. Estabeleça metas claras e mensuráveis. Seu problema talvez não seja esforço ou disciplina, mas confusão. Uma mente que quer tudo, pensa em tudo, mas não sabe o que busca. Sem direção, você se cansa, se ocupa e continua no mesmo lugar. É como correr numa esteira. Muito movimento, nenhum avanço. Clareza é força subestimada. Muitos querem mais sucesso, mais respeito, mais dinheiro, mas nem sabem definir o que é esse mais para si. Sem destino claro, qualquer caminho serve. E isso não é liberdade, é desorientação. Como disse Sêneca, se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Você pode correr rápido, mas sem saber o rumo, só se desgasta. Nós crescemos cercados de mensagens que romantizam sonhos vagos. Quero mudar de vida. Quero ser alguém melhor. Quero ser bem-sucedido. Mas o que isso quer dizer de verdade? O que é uma vida melhor para você? Como você sabe se está evoluindo? Quais são os sinais reais, visíveis, concretos de que está avançando? Quando você não define isso com clareza, seu cérebro começa a sabotar tudo, porque a mente precisa de sentido. Ela precisa entender por que está fazendo esforço. E se ela não vê progresso, ela desanima, mesmo que esse progresso esteja acontecendo. A disciplina sem direção vira apenas esforço cego. E o esforço cego é perigoso. Ele cria cansaço sem propósito, desgaste sem crescimento e frustração sem explicação. Você começa a duvidar de si mesmo, não porque está errado, mas porque está andando no escuro. Por isso, metas claras e mensuráveis não são frescura, são necessidade. É isso que separa o amador do comprometido. O amador age quando sente vontade. O comprometido age com base em métricas, metas e significado. Você não pode mais se contentar com frases genéricas como "quero ter mais saúde" ou "quero ganhar mais dinheiro". Isso não significa nada. Isso não te puxa. Você precisa de objetivos específicos, com prazos, com critérios, com ações ligadas ao seu dia a dia. Por exemplo, quero perder 5 quilos até o final de outubro, treinando 4 vezes por semana, cortando açúcar e dormindo 7 horas por noite. Agora sim, isso é claro, isso é mensurável, isso é real. Porque a verdade é, o cérebro ama progresso visível. Quando você vê resultado, mesmo que pequeno, você se sente energizado. Você sente que está no caminho certo. E isso te dá motivação natural, sem precisar forçar. Mas quando você não vê nada, mesmo que esteja se esforçando, a mente começa a te sabotar falando: "Para que continuar se nada muda?" E você desiste. Não por fraqueza, mas por falta de uma estrutura concreta de avanço. E se você quer um caminho prático, aqui vai. Escolha uma área da sua vida, só uma. Pode ser saúde, carreira, espiritualidade, finanças, estudo. Agora defina um resultado específico que você quer alcançar nos próximos 3 meses. Nada fantasioso, mas também nada pequeno demais. Algo que te desafie e te motive. Depois disso,
Escreva com detalhes o que precisa ser feito toda semana para esse objetivo acontecer. Pode ser treinar X vezes, ler X páginas, economizar X reais, praticar X minutos de meditação. Agora você tem um plano. E mais, marque um dia da semana, sempre o mesmo, para revisar. Olhar para o que fez, o que não fez e o que precisa melhorar. Isso te mantém consciente. Isso cria um ciclo de responsabilidade e ação. E não subestime esse processo. O que você está criando aqui é um sistema interno de alinhamento. É você mostrando para si mesmo que se leva a sério, que não está vivendo como um zumbi, que está acordado, ligado. Porque sem metas claras você se distrai, aceita qualquer coisa. Vai para onde os outros vão, diz sim por impulso e o pior, começa a viver a vida dos outros, seguindo caminhos, objetivos e valores que nem são seus. E aí se pergunta por quê, mesmo fazendo tanto, sente esse vazio que não passa. A resposta pode estar aí. Você está ocupado, mas não está no seu caminho. Então pare, respira, pega um papel, escreve, define, medita sobre o que realmente importa. Não se apresse, não corra sem direção. Como dizia Sêneca, é melhor andar devagar no caminho certo do que correr para lugar nenhum. Você não precisa fazer mais, precisa fazer melhor. E esse melhor começa com clareza, começa com metas, começa com a coragem de dar forma aos seus sonhos. Ação 2. Pare de esperar, se obrigue a evoluir. Quantas vezes você já adiou a própria vida, esperando por algo que nunca chegou? Talvez tenha dito, na próxima segunda eu começo, assim que tudo se acalmar eu mudo. Ou, quando eu estiver mais preparado, aí sim vou fazer acontecer. Mas o que você precisa entender, de forma dura, crua e verdadeira, é que o tempo não tem paciência com indecisos. Ele segue, ele corre, ele não volta. E se você não agir agora, é muito provável que continue preso no mesmo ciclo por mais 1, 2, 5 anos, ou uma vida inteira. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, nos alertava com clareza. Enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E ele estava certo. Você está esperando o quê? Que alguém venha te salvar? Que a motivação surja do nada? Que a dor desapareça sozinha? Isso não vai acontecer. Não existe resgate vindo de fora. A transformação que você espera só pode nascer de dentro. E ela começa quando você entende que esperar é a forma mais lenta e dolorosa de se destruir por dentro. Se obrigar a evoluir não é um ato de raiva nem de desespero. É um ato de respeito por si mesmo. É você se olhar no espelho e dizer: eu não aceito mais viver no piloto automático. Porque a estagnação tem um preço alto. E muitas vezes, você só percebe isso tarde demais. Quando olha para trás e vê que os anos passaram, e você ficou onde sempre esteve, parado, frustrado, amargurado. O estoicismo nos ensina que a vida é curta, mas pode ser larga se bem aproveitada. E a única forma de aproveitá-la de verdade é agir com urgência e intenção. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: você vai morrer. Use o tempo que te resta como se fosse ouro. Ele não dizia isso como uma ameaça, mas como um lembrete poderoso. A morte é certa, mas a vida plena é uma escolha. E essa escolha acontece todos os dias, nas pequenas decisões, nas atitudes silenciosas, nos enfrentamentos internos. Você pode escolher esperar, ou pode escolher agir. Pode continuar alimentando desculpas, ou pode começar a construir a versão de você que o mundo ainda não viu. A versão forte, determinada, focada, disciplinada. Mas ela não vai aparecer do nada. Ela precisa ser forjada. E forjar dói. Porque você vai ter que romper com a versão frágil, mimada e preguiçosa que você mesmo alimentou por tanto tempo. E como fazer isso na prática? Comece com um ritual simples, mas poderoso. Ao acordar, fale em voz alta: hoje eu não espero. Hoje eu ajo. Em seguida, escolha uma pequena ação que represente evolução. Pode ser ler 5 páginas de um livro, fazer 10 minutos de exercício
negar uma distração, resolver uma pendência. Não importa o tamanho. O que importa é construir a identidade de alguém que faz, e não de alguém que só planeja, que só promete, que só espera. Não se engane. Continuar esperando tem um custo. Custa seus sonhos, sua energia, sua autoestima. Custa acordar um dia mais velho e perceber que o tempo passou. E você não mudou. E aí vem o arrependimento. E o arrependimento pesa muito mais do que o esforço de ter começado antes. Imagine por um momento que sua vida é um navio. O mar está agitado, o céu escureceu, o vento sopra em direções imprevisíveis, mas ainda assim, o leme está nas suas mãos. Você pode continuar à deriva ou pode assumir o controle. E isso, meu amigo, é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Epicteto dizia: a vida não exige de nós mais do que o esforço diário de sermos melhores do que fomos ontem. Então pare de esperar, porque a evolução não acontece quando tudo melhora. Ela acontece quando você decide melhorar, mesmo com tudo difícil, mesmo com medo, mesmo sem vontade. A hora é agora. O mundo não vai parar por você. Ou você age, ou será engolido pelo próprio atraso. Ação 3. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. Chega um ponto em que você precisa parar de culpar tudo e todos. É duro ouvir isso, mas mais duro ainda é continuar vivendo como se o mundo te devesse alguma coisa. A verdade é que não deve. Ninguém deve. Ninguém vai chegar com um plano de salvação para a sua vida. Acordar para isso não é triste, é libertador, porque a partir do momento em que você entende que tudo o que você vive hoje é reflexo direto das decisões que tomou ou deixou de tomar, você começa a perceber que o poder também sempre esteve nas suas mãos. A maioria das pessoas vive com o dedo apontado. Foi a ansiedade, foi a sorte que não veio. E sim, talvez tudo isso tenha mesmo te prejudicado em algum momento. Mas até quando você vai usar essas realidades como muletas? Até quando você vai terceirizar a responsabilidade pela vida que é só sua? Epicteto dizia: o peso não está no que acontece, mas em como você carrega. Isso muda tudo, porque isso tira o foco do que está fora e joga a luz no que está dentro. Você não controla seu passado, nem o que fizeram com você, mas você controla o que faz com isso agora. E esse agora, esse exato momento, é o único lugar onde sua vida pode ser transformada. O resto é distração, é fuga, é auto-engano. Assumir responsabilidade total pela sua vida não é ignorar as dores que carrega, não é fingir que não sofreu. É justamente o contrário. É olhar para tudo o que aconteceu e mesmo assim declarar com firmeza: a partir daqui, sou eu quem escolhe o rumo. Isso exige maturidade, exige coragem, porque, acredite, é muito mais fácil se vitimizar. É mais confortável jogar a culpa nos outros. É mais tranquilo dizer que não consegue por causa de algo ou alguém. Mas isso não muda nada. Isso só te mantém onde está. A responsabilidade, quando você aceita de verdade, transforma sua identidade. Ela te dá o poder de sair da posição de refém e entrar na posição de criador. Você passa a construir, a decidir com mais clareza, a parar de esperar por condições perfeitas. Você age mesmo com medo. Você age mesmo com dúvida, porque você entende que ninguém vai fazer por você o que você não fizer por si mesmo. E na prática, como isso começa? De forma simples, mas profunda, com a verdade. Pegue papel e caneta e responda com total honestidade. Em que áreas da sua vida você está insatisfeito? Onde você se sente travado, frustrado, paralisado? Agora, olhe para cada resposta e pergunte: qual parte disso depende diretamente de mim? Não importa o quanto seja pequeno. Talvez seja começar a dormir mais cedo. Talvez seja parar de seguir pessoas que só te distraem. Talvez seja estudar 30 minutos por dia sobre algo que você sabe que pode mudar tudo. A evolução não começa com grandes viradas. Começa com pequenas decisões feitas com coragem. Todos os dias, o tempo todo, você está fazendo escolhas. Comer algo que te enfraquece ou algo que te nutre. Ficar no sofá ou ir treinar. Ceder à distração
ou focar no que importa. Cada uma dessas escolhas está construindo, tijolo por tijolo, o seu futuro. E você pode não controlar os tijolos que te deram até aqui, mas pode escolher como vai construir com eles a partir de agora. Marco Aurélio, imperador estoico, escreveu: "A vida de cada homem está nas mãos de sua própria mente." E essa é uma verdade que poucos querem aceitar, porque assumir isso exige parar de se esconder atrás de justificativas, exige parar de buscar culpados, exige parar de esperar que algo mude de fora para que você se sinta pronto por dentro. Você já está pronto, sempre esteve. Só falta decidir que não vai mais terceirizar a direção da sua vida. Quem não assume a responsabilidade vive como refém. Refém do humor dos outros, das circunstâncias, dos imprevistos, da opinião alheia. Mas quem assume o leme, mesmo com medo, mesmo cambaleando, começa a andar. E quando você começa a andar, as portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque sua postura mudou. A vida não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você faz com aquilo. A dor pode ter te moldado, mas ela não precisa te definir. Você pode ter vindo do caos, mas pode decidir construir a ordem. Só precisa assumir que daqui para frente, a sua vida é sua responsabilidade. Toda ela, sem exceções, sem desculpas, sem fantasias. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que você para de esperar um salvador e se torna o autor da própria salvação. Assuma a responsabilidade total pela sua vida, porque no fim ninguém mais pode viver ela por você. Ação 4. Construa disciplina mesmo nos dias ruins. A maior ilusão que destrói a consistência de quem tenta evoluir é essa: acreditar que vai sempre acordar motivado, animado, com a cabeça no lugar. Isso não vai acontecer. A motivação é um visitante educado. Ela vem, te inspira e vai embora quando você mais precisa dela. Já a disciplina, essa sim, é a moradora da casa. E ou você aprende a viver com ela, ou vai depender eternamente de sentimentos passageiros. O estoicismo é implacável nesse ponto. Ele ensina que a ação correta deve ser feita independentemente do estado emocional. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: "Levanta. Você nasceu para o esforço, não para o conforto." Isso não é uma frase bonita. É um lembrete doloroso de que a vida exige constância, mesmo quando tudo dentro de você implora por pausa. A verdadeira disciplina não aparece quando tudo está fluindo, mas quando nada parece estar funcionando. E mesmo assim, você age. Todo mundo sabe ser produtivo em um dia bom. Quando dormiu bem, quando está inspirado, quando as coisas estão no lugar. Mas e quando o dia amanhece nublado por dentro? E quando o corpo pesa, a mente reclama e a vontade desaparece? É ali, nesse espaço desconfortável, que você prova quem está no controle. Você ou os seus sentimentos. Epicteto dizia que ninguém é livre até dominar a si mesmo. E dominar-se significa agir apesar da dor, do cansaço, da preguiça, da insegurança. Significa não depender mais da motivação como combustível. Significa trocar o faço quando der pelo faço porque preciso, porque escolhi, porque isso é importante. A disciplina é você indo treinar mesmo sem querer. É você abrindo o livro mesmo com sono. É você dizendo não para a distração, mesmo sentindo vontade de ceder. Ela nasce de uma decisão. Eu me comporto como a pessoa que quero me tornar, mesmo nos piores dias. Só que isso precisa ser treinado, não desejado. Você precisa construir esse músculo interno com prática. Por isso, nos dias ruins, não pense em fazer tudo. Pense em fazer o mínimo necessário para manter sua identidade em pé. Nos dias bons, você avança. Nos dias ruins, você resiste. Mas nos dois, você permanece. Mesmo que seja 10 minutos de treino, 10 páginas lidas, uma tarefa resolvida, não zere o dia. Você não está buscando perfeição, está construindo consistência. E por que isso importa tanto? Porque cada vez que você cumpre algo mesmo sem vontade, seu cérebro registra: essa pessoa é confiável. Essa pessoa cumpre o que promete. E isso vai moldando a sua identidade, pouco a pouco.
Você deixa de ser alguém que se arrasta pelo dia e começa a se tornar alguém que se sustenta, que anda mesmo com dor, que não para só porque está difícil. A disciplina é o que te mantém no caminho quando tudo tenta te tirar dele. É o que te protege da oscilação emocional. É o que te separa da multidão que só age quando está empolgada. E quanto mais você treina isso, mais natural se torna. Não mais fácil, mas mais automático. A pessoa disciplinada sente a mesma dor que todo mundo. A diferença é que ela não para por causa dela. Ela segue, silenciosamente, firmemente, constantemente. No fim, a pergunta não é como manter a disciplina nos dias ruins. A pergunta real é: você vai permitir que o seu destino seja definido pelos seus sentimentos passageiros? Porque se a resposta for sim, então você vai viver em ciclos. Começa, empolga, para, recomeça, se frustra, desiste. Mas se a resposta for não, então a disciplina será o seu norte. É com ela que você caminha todos os dias, inclusive e principalmente nos mais difíceis. Ação 5. Elimine distrações e ruídos mentais. Você já parou para pensar na quantidade de barulho que existe dentro da sua cabeça? Pensamentos que não te pertencem, preocupações que você herdou, comparações que surgem do nada, notificações que gritam por atenção. Vozes internas que repetem: você não é bom o suficiente, você está ficando para trás, você precisa acompanhar os outros. Vivemos numa era onde a mente virou território invadido. E sem perceber, você pode estar tentando evoluir com a mente poluída. Como quem tenta correr uma maratona com pedras nos bolsos. Sêneca dizia: a mente que se dispersa com facilidade é uma mente que se distancia da virtude. O estoicismo nos convida ao oposto do que o mundo moderno oferece: clareza interna, foco deliberado, silêncio intencional. Porque a mente barulhenta não encontra paz, e sem paz não há progresso. Marco Aurélio, no auge de seu poder como imperador, escrevia em seus diários que era necessário voltar-se para dentro com frequência. E ele governava Roma. Ele tinha batalhas, crises, traições, e ainda assim entendia que a mente precisava ser limpa todos os dias, como quem varre uma casa antes de abrir as janelas. E você? Quando foi a última vez que limpou sua mente? A verdade é que estamos sobrecarregados. Você acorda e a primeira coisa que vê é a tela do celular. Comparações nas redes sociais, notícias negativas, brigas que não te dizem respeito, opiniões rasas de pessoas que você nem conhece. Seu cérebro já acorda no caos. E aí você tenta se concentrar, tenta estudar, tenta focar, mas está com a cabeça lotada e se sente frustrado. Não porque você é fraco, mas porque está distraído demais para ter direção. É impossível construir uma vida sólida com uma mente agitada. O foco é a fundação da excelência, e a distração é o veneno silencioso que corrói sua energia. Marco Aurélio falou isso: a mente se torna o que ela contempla com frequência. Se você consome lixo o tempo todo, sua mente vai se tornar um depósito de inutilidades. Se você se alimenta apenas de distrações, seu cérebro vai ficar viciado em dopamina barata. E aí você entra no ciclo: dificuldade de concentração, sensação de ansiedade, perda de produtividade e a ilusão de que você está ocupado, quando na verdade está apenas desorganizado internamente. Mas como eliminar os ruídos? A primeira coisa é aceitar que o mundo digital não vai desacelerar por você. Você é quem precisa desacelerar por escolha. Isso exige uma decisão racional e estoica. Proteger sua atenção como quem protege a própria vida. Atenção é energia vital. Você gasta ela todos os dias. E se não escolher onde colocá-la, alguém vai escolher por você. Então comece pelo essencial. Desligue o que rouba sua presença. Desative notificações. Organize seu ambiente. Use bloqueadores de aplicativos se precisar. Tenha períodos do dia em que você fica sem celular, sem barulho, sem estímulo. Crie momentos de silêncio consciente, não para fugir, mas para ouvir a si mesmo. Talvez você nem saiba mais o que pensa de verdade, porque só escuta o mundo.
Epicteto dizia: se você deseja melhorar, contente-se em parecer insensato para os outros. E é exatamente isso que parece quando você começa a dizer não às distrações. Você parece estranho, parece radical, mas no fundo você está recuperando sua soberania mental. Disciplina mental é tão importante quanto disciplina física. Você pode treinar o corpo todos os dias, mas se sua mente estiver suja de pensamentos inúteis, você continuará se sentindo fraco. É preciso musculatura mental, e essa musculatura é forjada no silêncio, na leitura, na contemplação, na escrita reflexiva. Dedique ao menos 10 minutos do seu dia para estar consigo mesmo, sem estímulo externo. Pode ser escrevendo em um caderno, pode ser apenas sentado em silêncio, pode ser respirando fundo, observando seus pensamentos e não se identificando com eles. Esse simples hábito, repetido com intenção, começa a limpar os ruídos e te devolver o controle. O que você consome, consome você. Você é influenciado por tudo que entra pelos seus olhos e ouvidos. Se você segue apenas perfis que te fazem se comparar, que vendem uma vida editada, que pressionam a sua autoestima, então você está se enfraquecendo todos os dias. Se você ouve música o tempo todo, sem nunca permitir o silêncio, talvez não esteja ouvindo a voz da sua mente. Corte o que te contamina. Alimente sua mente com conteúdos que te elevem. Leia filosofia. Ouça silêncio. Estude coisas profundas. Veja vídeos aqui do canal. Reflita sobre sua própria vida. Quanto mais limpa for sua mente, mais forte será sua vontade. E quanto mais forte for sua vontade, mais fácil será focar no que realmente importa. Ação 6. Abrace o desconforto. Como parte do processo. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas não quer sentir dor. Quer crescer, mas sem incômodo. Quer colher, mas sem plantar em solo duro. E é exatamente aí que tudo trava. Porque existe uma verdade incômoda, que ninguém gosta de encarar, mas que precisa ser dita com todas as letras. Crescimento exige desconforto. Evolução dói. Mudar fere. Mas é uma dor que cura. Enquanto você continuar evitando tudo o que é desconfortável, vai continuar vivendo dentro da sua zona de sobrevivência. E repare, eu nem chamei de zona de conforto, porque na maioria das vezes, nem confortável é, só é conhecido. Você se acostuma com pouco, com o raso, com o que não te desafia e aprende a chamar isso de segurança. Só que por dentro, sabe que está desperdiçando um potencial que grita em silêncio. O estoicismo nos ensina que devemos nos preparar para a dor, não fugir dela. Epicteto, que viveu como escravo, dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você será feliz. Esse é o coração da sabedoria estoica: aceitar a dor como parte do caminho, e não como um sinal de que algo está errado. A dor não vem para te destruir, ela vem para te mostrar o que ainda precisa ser fortalecido. Pense num ferreiro. Para transformar o metal bruto em uma espada afiada, ele precisa aplicar calor extremo, marteladas, pressão e fogo. O processo não é bonito, mas é assim que nasce uma lâmina. E com você é igual. O desconforto é o calor. A pressão é o martelo. A dor é a forja. Você está sendo moldado, não punido. Mas o que fazemos quase sempre é o oposto. Sente dificuldade, desiste. Sente dor, para. Sente medo, recua. E a mente, que odeia o desconforto, começa a criar atalhos. Frases como: não é para mim. Agora não é a hora certa. Depois eu tento de novo. Só que você sabe, bem lá no fundo, que isso é auto-engano, que é só mais uma forma de evitar aquilo que no fundo você precisa enfrentar. Abrace o desconforto, não porque você é masoquista, mas porque você entendeu que sem ele, você nunca vai sair do mesmo lugar. Quer saúde? Vai doer. Vai cansar. Quer crescer financeiramente? Vai frustrar. Vai dar errado. Quer ter uma mente forte? Vai ser solitário, vai ser lento, vai exigir repetições diárias. E é por isso que poucos crescem de verdade.
Porque poucos estão dispostos a atravessar esse caminho com coragem. Mas se você quer mesmo mudar, vai ter que parar de fugir da dor e começar a caminhar com ela. Sim, caminhar com a dor, com ela ao seu lado, te lembrando que você está fazendo o que precisa ser feito, que você está saindo do lugar, que você está finalmente se tornando alguém novo. Marco Aurélio enfrentou tudo de ruim que você imagina, mesmo sendo imperador. E ainda assim escrevia: as coisas que nos acontecem são como o ferro ao ferreiro. Somos moldados por elas. Ele não dizia isso como quem romantiza o sofrimento, mas como quem entende que viver com propósito é aceitar os golpes do processo como parte da obra. O desconforto é temporário, mas o que ele constrói pode ser eterno. Por isso, a partir de agora, mude a forma como você interpreta a dor. Não pense mais: isso está difícil, acho que não é para mim. Pense: isso está difícil, logo é exatamente o que eu preciso atravessar. E não se trata de buscar dor por dor. Não é sobre se punir, é sobre não fugir. É sobre olhar para o medo, para a dúvida, para a vergonha, para a preguiça e dizer: vocês podem vir, mas não vão me parar. É isso que separa os que só sonham dos que constroem. Porque os que constroem, mesmo tremendo, seguem andando. Mesmo falhando, seguem tentando. Mesmo cansados, seguem presentes. Eles sabem que no desconforto mora a chave da transformação. Então, da próxima vez que algo te causar dor, pergunte-se: o que essa dor está tentando me ensinar? Talvez ela esteja te mostrando um limite mental que você precisa quebrar. Talvez ela seja exatamente o sinal que você pediu, mas que não esperava vir assim. Aceite, respire, continue. Você não está sendo destruído. Você está sendo reconstruído. E quem resiste ao desconforto com coragem, atravessa o processo e sai do outro lado com a alma mais firme, a mente mais limpa e o coração mais forte. Ação 7. Corte pela raiz o que te enfraquece. Chega um momento na vida em que você não pode mais apenas tentar melhorar. Você precisa eliminar o que está te acabando por dentro, em silêncio. Sim, cortar pela raiz, sem negociação, porque existem hábitos, pessoas, ambientes, pensamentos que não estão apenas te atrasando, estão te adoecendo. A evolução não acontece apenas quando você adiciona coisas boas, ela acontece com ainda mais força quando você tira da sua vida aquilo que enfraquece sua mente. Mas isso exige uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar. A coragem de olhar com sinceridade para tudo o que você tem permitido e perguntar: isso me fortalece ou me destrói? É difícil fazer isso, porque a verdade costuma doer mais que o conforto da ilusão. Você talvez já saiba o que precisa cortar, mas se apegou tanto que começou a criar justificativas. Ah, mas é só de vez em quando. Não é tão ruim assim. Mas eu já estou acostumado. Mas me escuta, é justamente esse só de vez em quando que está te destruindo aos poucos. Sêneca te alerta dizendo: aquilo que é prejudicial deve ser afastado, não tolerado. Você não tem como viver em alta performance, buscando propósito, se ainda está cercado de vícios que drenam sua energia, se ainda dorme mal por escolha, se ainda mantém amizades tóxicas por carência, se ainda consome conteúdos vazios que poluem sua mente, se ainda se alimenta de forma autodestrutiva, se ainda se sabota com hábitos que você já sabe que te destroem. O estoicismo não é uma filosofia confortável. Ele exige ação. E uma das maiores ações estoicas que você pode tomar é a remoção consciente do que te sabota. Faça esse exercício agora. Pense em 3 coisas. Podem ser pessoas, comportamentos, padrões, que você sabe que estão drenando a sua energia. E pergunte com sinceridade: se eu continuar com isso pelos próximos 5 anos, quem eu vou me tornar? Se a resposta for assustadora, você já sabe o que precisa fazer. Cortar não é ser frio. Cortar é ser leal à sua própria evolução. É escolher a verdade ao invés da anestesia. Porque uma vida leve não é feita de excessos. É feita de escolhas corajosas.
E se esse vídeo tocou sua mente, de alguma forma, faça 3 coisas agora, sem pensar demais. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva aqui nos comentários o que ficou ecoando dentro de você. Se as palavras ainda não vieram, escreva apenas: até o fim, o estoico sábio. Assim saberei que você ficou até o último segundo e está realmente comprometido com sua própria evolução. Aqui na tela, deixo 2 vídeos que podem transformar a forma como você enxerga a vida e talvez mudar a sua história. Escolha um. Te aguardo lá.